Você pode trabalhar duro a vida inteira, acordar cedo, ser honesto, pagar contas em dia e ainda assim continuar quebrado. Isso incomoda? Deveria. Porque essa é a realidade silenciosa de milhões de pessoas. E o mais perturbador, quase ninguém fala sobre isso com a seriedade que merece. Vivemos em uma sociedade que romantiza o esforço como se esforço, por si só, fosse sinônimo de prosperidade. Mas a verdade é dura. Esforço mal direcionado é desperdício de energia. Não é a sua falta de vontade que te mantém no mesmo lugar, mas sim a rota que você está seguindo. E se essa rota estiver errada, não importa o quanto você corra, você apenas se afasta ainda mais do destino que realmente deseja. O sistema foi montado para que a maioria continue dependente. Dependente de salário, de crédito, de status, de aparências, e tudo isso sustenta uma ilusão cuidadosamente mantida, a de que com paciência, esforço e lealdade ao sistema, um dia você vai chegar lá. Mas o tal lá nunca chega, porque ele simplesmente não existe. O que existe é um ciclo vicioso que consome sua energia, seu tempo e sua dignidade financeira, enquanto você é distraído por pequenas recompensas que parecem progresso, mas são só anestesia. Dinheiro não é sobre sorte, é sobre visão e comportamento. Você pode conhecer alguém que ganha mais de 10 mil reais por mês e ainda assim não consegue sair do vermelho. Isso acontece porque o problema não está apenas no quanto entra, mas no que se faz com o que entra, ou, mais precisamente, no que o dinheiro faz com a pessoa. É um reflexo de escolhas, hábitos e, principalmente, da forma como cada indivíduo enxerga valor. A maioria vive presa num script invisível onde o dinheiro entra e sai sem controle, onde cada aumento de renda é acompanhado por um aumento ainda maior nos gastos. É a pobreza disfarçada de conforto temporário. O ciclo é sempre o mesmo. Trabalha-se o mês inteiro para pagar contas. Gasta-se tudo tentando manter um estilo de vida que muitas vezes nem representa aquilo que se deseja de verdade. Surge o estresse, a ansiedade, o cansaço. A saída emocional é o consumo. Um presente para si mesmo, um agrado merecido, um gasto só dessa vez. E tudo se repete. Esse é o roteiro da maioria. Uma armadilha financeira cuidadosamente travestida de normalidade. E quanto mais alguém se aprofunda nesse estilo de vida, mais difícil se torna sair. Porque o endividamento emocional não aparece na fatura do cartão, mas pesa nos ombros todos os dias. A primeira virada real começa quando se entende que enriquecer não é sobre cortar café, nem sobre trabalhar 16 horas por dia. É sobre mudar a forma como você vê o jogo. Enquanto você enxergar o dinheiro como inimigo, como problema ou como algo distante demais para ser real, ele continuará escapando por entre seus dedos. O dinheiro não é mau. Ele também não é bom. Ele apenas amplifica quem você já é. Se você é impulsivo, ele vai acelerar seu descontrole. Se você é disciplinado, ele vai multiplicar seus resultados. Por isso, antes de qualquer coisa, é preciso assumir que enriquecer começa dentro da cabeça. Riqueza não é o quanto você ganha, é o quanto você mantém. Há pessoas que vivem com metade do que você ganha e acumulam patrimônio, enquanto outras ganham 5 vezes mais e continuam afundadas em dívidas. Porque a diferença não está na quantia, mas na mentalidade. E essa mentalidade é moldada principalmente por um ponto negligenciado: o papel que você assume na economia. A maioria foi ensinada a ser consumidora, a ver o dinheiro como algo que deve ser gasto. Mas o verdadeiro salto acontece quando você entende que também pode, e deve, ser um produtor de valor. Toda transformação financeira significativa começa no momento em que alguém se reconhece como alguém capaz de produzir, criar, oferecer algo que gere valor para os outros. Pode ser um conhecimento, um serviço, uma habilidade, uma solução para um problema específico. Quando você para de pensar apenas em quanto pode ganhar por hora e passa a pensar em quanto pode gerar de valor, sua visão de mundo muda completamente. Você percebe que existe um universo de possibilidades fora do salário fixo e das limitações do tempo. Os primeiros passos são práticos, mas exigem sinceridade brutal.
O primeiro é observar, sem filtro, tudo o que você consome sem consciência. Cada gasto por impulso, cada compra emocional, cada parcela assumida sem pensar. O segundo passo é identificar o que você sabe ou faz que poderia ser transformado em algo de valor para outras pessoas. E isso não precisa ser grandioso. Muitas vezes, é justamente o simples bem feito que atrai as maiores oportunidades. E por fim, o mais desafiador: reprogramar seus desejos. Deixar de querer o que os outros mostram. Começar a querer o que realmente importa para você. Sua relação com o tempo também precisa mudar. Enquanto você continuar trocando tempo por dinheiro, você estará limitado. Mas quando passa a construir ativos, fontes de renda que não dependem da sua presença física constante, você começa a criar liberdade. E liberdade é a verdadeira riqueza, porque dinheiro por si só é apenas ferramenta. Mas quando ele é usado para comprar tempo, escolhas e autonomia, ele vira qualidade de vida. E é por isso que essa mudança não começa fora, mas dentro, na forma como você vê, pensa e age diante do dinheiro. A maioria das pessoas acha que o que as impede de prosperar financeiramente é a falta de dinheiro. Mas essa é apenas a casca do problema. O que realmente aprisiona a maioria não são os boletos, nem os salários baixos. São os padrões invisíveis, instalados ao longo da vida, que silenciosamente sabotam qualquer tentativa de mudança. São crenças profundas, muitas vezes herdadas da infância, da cultura, da família, que moldam a forma como você enxerga o dinheiro, o sucesso, o merecimento e o fracasso. E o pior, você nem percebe que essas ideias estão agindo nos bastidores da sua mente, enquanto você vive no automático. Uma das crenças mais destrutivas é aquela que associa dinheiro a algo negativo. Quantas vezes você ouviu frases como: dinheiro não traz felicidade, quem enriquece é desonesto, rico não vai para o céu? Essas afirmações, aparentemente inocentes, agem como veneno lento. Elas criam uma resistência inconsciente. Você até diz que quer enriquecer, mas no fundo, sente culpa só de pensar em ter muito. Isso é sabotagem interna. É como acelerar com o freio de mão puxado. E enquanto esse conflito não for resolvido, qualquer tentativa de melhorar sua vida financeira será boicotada por você mesmo. Outro inimigo silencioso é o vício em recompensas imediatas. O cérebro humano é programado para buscar prazer rápido, e o mercado sabe disso. Cada propaganda, cada notificação, cada oferta imperdível é desenhada para ativar seus gatilhos emocionais. Comprar virou alívio, gastar virou fuga, e aos poucos, o consumo deixou de ser escolha e passou a ser anestesia. Você compra para se sentir bem, mesmo sabendo que depois virá o arrependimento. Esse comportamento, repetido ao longo dos anos, cria um buraco financeiro que nunca se fecha. Não é o valor da compra que destrói seu patrimônio, mas a frequência com que você age sem pensar. Existe também o mito da escassez, aquela sensação constante de que nunca é o bastante. Não importa o quanto você ganhe, sempre parece pouco. Essa mentalidade é tão comum que muita gente vive numa corrida eterna, acreditando que precisa de mais para só então começar a viver. Só que o problema não está na quantidade de dinheiro, mas na forma como você se relaciona com ele. Se você não conseguir administrar 1.000, não conseguirá administrar 10.000, porque o valor externo nunca vai corrigir o desequilíbrio interno. E enquanto você estiver preso a essa visão, sempre se sentirá carente, incompleto, à margem. A grande virada começa quando você reconhece que precisa reeducar sua mente antes de tentar mudar sua realidade. E isso exige trabalho interno. Não adianta seguir fórmulas, copiar estratégias ou ouvir conselhos se sua mentalidade continua sendo de escassez. Por isso, aqui vão 5 gatilhos práticos para começar a reprogramação. Primeiro, observe seus pensamentos automáticos sobre dinheiro. Toda vez que você disser, isso é caro, não dá para mim, isso não é para gente como eu, pare e questione. De onde veio essa ideia? Isso é verdade ou apenas uma repetição? Segundo, reveja suas referências. Quem são suas inspirações? Você está cercado por pessoas que vivem em função do consumo ou por pessoas que constroem valor?
Trocar de ambiente, mesmo que apenas virtualmente, pode ser a mudança mais poderosa que você fará. Terceiro, registre suas vitórias. Todo progresso financeiro, por menor que seja, precisa ser anotado, porque a mente tende a esquecer as conquistas e lembrar apenas das faltas. Criar uma linha do tempo de evolução é uma forma de reforçar que você está no caminho certo. O quarto gatilho é o mais contraintuitivo. Comece a falar sobre dinheiro com naturalidade. Tire o assunto da sombra. Fale com seu parceiro, com seus amigos, com sua família. Não sobre ostentação ou dívida, mas sobre escolhas, planos, investimentos, aprendizados. Quanto mais o dinheiro for tratado como tabu, mais poder ele terá sobre você. Quando você se apropria do tema, ele se torna seu aliado. O quinto e mais importante: assuma total responsabilidade. Pare de culpar o governo, o mercado, a escola ou seus pais. Não se trata de negar os obstáculos reais, mas de entender que, a partir daqui, é você quem define o rumo. Essa mudança de mentalidade não acontece em um fim de semana. Ela é um processo. Mas quanto mais você se expõe a conteúdos que ampliam sua visão, mais rápido esse processo se solidifica. E a partir dessa nova visão, surgem atitudes diferentes. Você começa a investir, não porque está na moda, mas porque entende o poder do tempo sobre o dinheiro. Você passa a consumir com consciência, não por obrigação, mas por estratégia. Você deixa de buscar atalhos fáceis e começa a valorizar o progresso consistente. E tudo isso te tira da lógica da escassez e te insere no campo da abundância. Esse é o ponto de virada. Não basta querer ganhar mais. É preciso saber o que fazer com o que você já tem. Isso é o que separa quem prospera de quem apenas sobrevive. A transformação começa dentro, nas decisões silenciosas que você toma todos os dias. E cada pequena escolha, somada com consistência, constrói um novo destino. Se você chegou até aqui, já percebeu que este conteúdo não é só mais um vídeo sobre dinheiro. É um convite a repensar tudo. E se ele está te ajudando, se provocou reflexões, então agora é o momento de transformar isso em ação real. Mas não da forma óbvia. Não vou te pedir simplesmente para curtir ou se inscrever. Quero propor algo diferente. Compartilhe nos comentários qual crença sobre dinheiro você percebeu que precisa abandonar. Qual padrão você reconheceu em si e está disposto a mudar. Escreva isso não para mim, mas para você. Porque quando você coloca em palavras, você materializa a intenção. E uma intenção declarada tem mais força para se transformar em atitude. E sim, se você quer continuar esse processo com a gente, se deseja mais conteúdos que desafiem sua mente e ampliem sua visão, inscreva-se no canal. Não por formalidade, mas porque este espaço foi feito para quem quer crescer de verdade, sem atalhos, sem fórmulas mágicas, mas com coragem, lucidez e direção. Chega um momento em que refletir já não é suficiente. Pensar diferente é o ponto de partida, mas não é o ponto final. Depois de mudar sua mentalidade, chega a hora de agir. E aqui está uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Você pode economizar a vida inteira, cortar tudo que é gasto supérfluo, evitar o cafezinho, planejar cada centavo e ainda assim nunca alcançar a liberdade financeira. Porque existe um limite para o quanto você consegue cortar, mas não existe limite para o quanto você pode produzir. É nesse ponto que muitos travam, porque foram ensinados a pensar como consumidores, não como produtores. A lógica é sempre a mesma. Trabalhe para alguém, receba seu salário, pague as contas, tente guardar um pouco, repita. Mas essa estrutura foi desenhada para manter você preso. A liberdade começa quando você entende que, se quiser mudar de verdade, precisa ir além de sobreviver com o que recebe. Precisa descobrir como criar valor para o mundo e fazer esse valor se multiplicar. Produzir valor não é sinônimo de abrir uma empresa milionária. Produzir valor é resolver problemas. E problemas não faltam. Todo dia, em todo lugar, alguém está pagando para ter uma solução. Pode ser um serviço simples, uma habilidade que você domina, um conhecimento que você acumulou ao longo dos anos. Pode ser algo digital, físico, técnico, emocional. O que importa não é o tamanho da ideia,
mas a clareza da solução que você oferece. E quanto mais pessoas você impacta, maior o retorno. A chave é essa: valor multiplicável. Enquanto você troca tempo por dinheiro, o máximo que pode ganhar é o valor da sua hora multiplicado pelas horas disponíveis. Mas quando você cria algo que pode ser replicado, um produto, um conteúdo, uma ferramenta, um sistema, você começa a ganhar mesmo quando não está presente. Essa é a lógica dos ativos. Algo que você constrói uma vez e que continua gerando resultado mesmo depois do esforço inicial. É assim que nasce a liberdade financeira. A internet hoje é a ferramenta mais poderosa que existe para quem quer construir ativos. Nunca foi tão barato começar, nunca foi tão fácil alcançar pessoas. Nunca houve tanta possibilidade de escalar o que você sabe ou faz. E mesmo assim, a maioria ainda usa a internet apenas para consumir. Você pode estar do lado certo ou do lado errado da tela. Quem está do lado certo está construindo, testando, publicando, vendendo, aprendendo. Quem está do lado errado está apenas assistindo, comentando, reclamando e gastando. E não, isso não significa que você precisa virar influenciador, guru ou especialista em marketing. Significa apenas que você precisa assumir o papel de protagonista da sua renda. Significa entender que cada conhecimento pode ser organizado, cada talento pode ser empacotado, cada dor que você superou pode virar uma ponte para quem ainda está sofrendo. A economia digital é movida por conexão, por entrega e por percepção de valor. E se você não começar a produzir algo hoje, vai continuar dependendo do esforço tradicional para sempre. O jogo é simples, mas exige coragem. Primeiro você se entende como produtor. Depois, você começa a criar. No início, talvez sem retorno. Depois, com consistência, começa a construir um nome, um portfólio, uma audiência, uma base. E quando menos espera, aquilo que era pequeno começa a crescer. Porque valor, quando é verdadeiro, se espalha. É assim que nascem negócios. É assim que se formam novas fontes de renda. É assim que você deixa de sobreviver e começa a expandir. Mas nada disso acontece se você ficar esperando o momento ideal. A perfeição paralisa. A comparação paralisa. O medo de errar paralisa. E enquanto você espera tudo estar pronto, outras pessoas, com menos preparo, mas mais ação, estão avançando. Não espere ter tudo. Comece com o que tem. O que você sabe hoje já é suficiente para começar a gerar valor. E o valor é como uma fogueira. No início, só uma faísca. Mas, com constância, vira calor. E depois, fogo vivo. Antes de encerrar, quero deixar uma última reflexão. Dinheiro é uma consequência. Uma consequência de utilidade, de solução, de entrega. A pergunta que muda o jogo não é como eu ganho mais dinheiro? É como eu posso ser mais útil para mais pessoas de forma mais eficiente? Quem responde isso com clareza começa a enriquecer de forma inevitável. Porque onde há valor, há troca. Onde há troca, há crescimento. E onde há crescimento, existe abundância real. Se você chegou até o fim deste conteúdo, significa que está pronto para agir diferente. E aqui vai um convite direto, sem fórmulas, sem clichês. Inscreva-se neste canal. Não porque você foi instruído a isso, mas porque este pode ser o espaço que vai te lembrar, toda semana, que você é capaz de mais, que você não está sozinho, que há um caminho fora da corrida dos ratos. E principalmente porque aqui, você vai encontrar provocações que não massageiam o ego, mas despertam sua visão. E mais do que isso, compartilhe sua visão com a gente. Escreva nos comentários o que você entendeu de tudo isso. Qual foi o clique que te moveu? Qual ideia você vai aplicar primeiro? Que comportamento você percebeu que precisa abandonar hoje? Sua história, seu comentário, sua percepção. Tudo isso pode inspirar outra pessoa que está passando exatamente pelo que você já superou ou está superando. Aqui, a transformação é coletiva. Aqui, cada voz conta. Obrigado por caminhar até aqui. Que esse conteúdo não fique apenas na memória, mas se transforme em atitude. Porque no fim do dia, não é o quanto você sabe, é o quanto você aplica, e isso começa agora.